meio-dia e 40 minutos. O prefeito da capital já está aqui no estúdio da Band. Mostra aí, o prefeito já está ali com a sua colinha, porque tem muito número hoje para a gente falar aqui, hein, prefeito? Já um bate-papo com o prefeito. Antes, eu preciso falar da Clínica Sol Saúde, para cuidar da sua saúde aqui na zona sul da capital, na Avenida Jatuarana, ao lado da Praça da Pirâmide. Você pode contar com todas as especialidades médicas, qualidade no atendimento e profissionais renomados. Grande diferencial, é uma clínica popular, então é acessível. 3026 1322, consultas oftalmológicas com o menor valor. Você tem que dar uma passadinha por lá, tá? 3026 1322 para cuidar da sua saúde. Sol Saúde na Jatuarana, ao lado da Praça da Pirâmide, zona sul da capital. O assunto tá chegando agora. Eu tenho a grata satisfação de receber o prefeito da capital, Hildon Chaves. Muito boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo ao Band Cidade. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Possivelmente, Adilson, esta deve ser a nossa última entrevista ainda como prefeito de Porto Velho. Claro, depois nós não estaremos deixando a política, até porque eu continuo como presidente da ARON, Associação Rondoniense de Municípios, e eventualmente a gente vai dar uma aparecida por aqui. É impossível um prefeito com 2 mandatos e tamanha aprovação que o senhor vem tendo demonstrado pelas pesquisas abandonar a vida pública. Então, não tem jeito. Já faz parte, não vai ter como o senhor se furtar disso. Por mais que o senhor não queira, não tem como. Vai estar sempre sendo visto. Olha lá o prefeito. Olha, eu vou tirar um mês de férias, coisa que eu não faço há muitos anos. Eu não lembro a última vez que eu tirei umas férias aí de mais de 15 dias. Então eu vou tirar um mês de férias e depois em fevereiro a gente volta às atividades. Você tem que mandar uma mensagem para o ministro da Economia, o Fernando Haddad, né? A economia está fervilhando, o bicho está escambando, ele marcou as férias agora em janeiro. Não sei se o Lula vai aprovar, já aprovou, saiu no Diário Oficial as férias do Haddad, já pensou aí, o prefeito está aqui, 8 anos, não conseguindo tirar 30 dias. Mas vem cá, só para fazer uma leveza em cima do clima que a gente precisa institucionalizar nessa conversa, prefeito, porque muitos assuntos a gente teve a oportunidade de já debater com o senhor ao longo desses 8 anos. Foram várias entrevistas que eu tive a grata satisfação de poder conduzir e em todas elas a gente nunca foi preciso se furtar de nenhum tipo de assunto. Eu acho que também fica um legado acerca da postura que o senhor construiu na condição de agente público, porque o prefeito ele é um agente público, um servidor do público. E hoje a nossa proposta aqui é entendermos o que está sendo entregue a partir de 1º de janeiro para a próxima gestão. Os palanques já se desfizeram e é muito importante que a sociedade tenha o conhecimento de como se comporta um período de transição, como o senhor avalia também que pode ser os próximos anos de Porto Velho, levando em consideração o que o senhor já tinha um planejamento. Porque desde o primeiro momento, quando o senhor trilhava para o final do mandato do senhor, era planejado. Quando eu o questionava sobre as previsões, o senhor falava, olha, eu estou planejando Porto Velho para médio e longo prazo. Claro que o senhor tem várias entregas a serem feitas durante esse período, mas muitas outras são planejadas. Como é que o senhor deixa Porto Velho em si falando de números? Vamos entender um pouquinho sobre isso, prefeito? Bom, em primeiro lugar, Adilson, é importante se ressaltar que a Prefeitura de Porto Velho, através da Agência de Desenvolvimento Econômico, nós construímos com técnicos de altíssima qualidade um documento que será passado à equipe de transição, já deve ter sido passado para a equipe de transição, se não foi, vai ser feito em breve isso, que planeja Porto Velho para os próximos 30 anos. Não é que eu estava pensando em ficar na prefeitura 30 anos, não tem jeito. Mas você vai ter que morar aqui mais 30 anos, pelo menos. Sim, se Deus quiser, até o resto dos meus últimos dias. Mas, Adilson, foi feito um planejamento muito sério para que as próximas gestões possam seguir e fazer as correções de rumo necessárias. Não é impossível fazer um planejamento de 30 anos sem alguma correção. Mas hoje nós temos um norte. Nós não tínhamos esse norte quando nós assumimos. Então nós sempre tivemos, e isso é fundamental no homem público, uma postura pró-sociedade. Então hoje eu estou prefeito, e agora já findando o segundo mandato,
mas eu tenho um compromisso, o homem público tem que ter esse compromisso com as futuras gestões. Então, hoje nós estaremos entregando uma prefeitura completamente diferente do cenário que nós entregamos. Então, por exemplo, quando nós assumimos em 2017, o orçamento da prefeitura, orçamento para você que nos ouve, eu sei que é uma linguagem técnica, vou tentar simplificar, orçamento seria uma estimativa de faturamento, como se fosse uma empresa. Então, aqui é feito um orçamento. Então, já deve ter de falar na meta, a gente tem que bater a meta. Então, não vamos falar de meta não, que a gente lembra da Dilma. Vamos pular essa parte. Mas o senhor dilmou, porque eu vi aqui que o senhor dobrou a meta. Dobramos. Isso é bom. Dobramos. Então, efetivamente. Assim. Quando eu assumi, o orçamento era de 1,3 bilhões em 2017. E o orçamento agora para 2024 foi de 2,8 bilhões. Então, literalmente, nós dobramos, mais do que dobramos. Mais que dobrou, seria 2,6, o dobro chegou a 2,8. Este orçamento. Então, isso é a forma como se faz a gestão. Então, isso, claro, influencia também o crescimento do país, o crescimento do Estado, etc. Mas, enfim, nós saímos de um orçamento de 1,3 bilhões para 2,8 bilhões. Agora é importante também, prefeito, quando se fala sobre essa questão, porque tem que ter também a autossuficiência acerca disso. Não adianta você estimar e não concluir aquilo, não consolidar, não atingir os seus objetivos. E não é só atingir, é atingir de forma com que permaneça a roda da economia girando. Porque também você não pode aplicar todos os meios de arrecadação para chegar nesse objetivo de arrecadação e para posteriormente ter investimentos. E aí é onde é o grande desafio, você equacionar tudo isso. Vamos lá, nós temos os investimentos correntes. Eu vou tentar simplificar. Por exemplo, uma dona de casa que estiver nos assistindo nesse momento. É como se a senhora tivesse uma receita, uma entrada de dinheiro, uma renda, vamos imaginar que seja de 10 mil reais por mês. Então, num ano, você vai ter 120 mil. Então, é esse planejamento que se faz com aquilo que vai ser feito, fora água, energia, escola de criança, essas coisas. Então, o que vai sobrar para que eu possa investir? Fazer uma compra de um bem durável, fazer uma ampliação da casa. Então, é muito parecido. Claro, eu estou simplificando, mas para que vocês nos entendam. É porque fala muito sobre essas questões técnicas, mas não questão orçamentária, ninguém vai saber o que é uma questão orçamentária. Então, é isso. Então, a estimativa, quando eu assumi, era de 1,3 bi. E hoje, são de 2,8 bilhões. Então, mais do que dobrou. Mas o mais importante, que era isso que você estava aí começando a explicar, Adilson, é esse dado aqui. Quando eu assumi em 2017, a prefeitura tinha uma capacidade, não é bem uma capacidade, ela tinha recursos em caixa na casa de 120 milhões. E nós estaremos entregando para o novo prefeito 334 milhões em caixa. Triplicou também. Eu recebi com 120, estou entregando com 334. Só que é muito importante, para que vocês entendam, eu tenho que contextualizar aqui uma situação. Isso aqui já está descontado, os investimentos que foram feitos. Então, aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas 800 quilômetros de asfalto, a compra da maior frota própria de ônibus escolares, são 180 ônibus pagos à vista, a iluminação da cidade, nós saímos aí de 20 mil lâmpadas para 80 mil, não é a lâmpada comum que era mais barata, é a lâmpada de LED com garantia de 8 anos. Eu acho que nesse ponto, prefeito, então hoje, mas só para dizer, porque para entender, porque se eu recebi com 120 e estou entregando com 334, se eu tivesse feito muito pouca coisa, seria justo. Por isso que eu preciso fazer essa ressalva. Então, mas aí, dentro dessa ressalva teria que entrar se está devendo também, prefeito. Sim, pagamos mais de 500 e... Porque às vezes a gente... 500, sim, pagamos de dívidas, eu tenho que buscar aqui minha cola, dívidas de prefeitos anteriores,
nós pagamos nas duas gestões 587 milhões de reais. Ou seja, paralelo a tudo isso que foi desenvolvido, ainda as contas pendentes que tornavam o município em condição duvidosa em termos de pagamento, elas foram, de alguma forma, sendo sanadas paralelo aos investimentos foram também. pagos. Então, por exemplo, precatório, ninguém sabe o que é precatório, mas vou explicar para vocês. Quando alguém causa algum dano, quando um município causa algum dano a um particular, a uma pessoa ou a uma empresa. Então, alguém que foi atropelado e São falar das indenizações. Indenizações. O Estado teria que ressarcir o indivíduo. Invasões que foram feitas e a Prefeitura não tomou as devidas providências, então isso vira precatórios. Só de precatórios eu paguei 263 milhões de reais ao longo desses anos. Então, hoje, nós estamos entregando o município com problemas históricos resolvidos, Adilson. E com a capacidade... Olha, quando eu tomei posse, a Prefeitura passava por uma situação de uma certa dificuldade. E eu tentei buscar fazer uma operação de crédito, etc., e não consegui de jeito nenhum, porque a classificação de crédito da Prefeitura era o triplo D, que era a pior possível, e a gente não tinha crédito para comprar nada, para fazer um programa de asfaltamento, etc. O meu primeiro ano foi muito... tal do score. O score, Aquela condição de bom pagador era horrível, você não tinha crédito. E não se tivesse tinha crédito, era crédito muito caro. Não tinha, nem caro. Nem caro. Eu passei a maior vergonha da minha vida, que eu fui lá na CARF, em Brasília, e falei o que precisava para o diretor, me recebeu muito bem. Sou o prefeito de Porto Velho. Isso, e quando quero um dinheiro aí. Ele disse, olha, um momento. Aí ele entrou no computador, mexeu lá e disse, olha, prefeito, a notícia não é boa. Eu digo, o que é? Disse, olha, a Prefeitura de Porto Velho não pode fazer nenhuma operação com a CARF. A CARF é um braço do Banco Mundial que financia obras de infraestrutura para governos na América Latina. E aí eu disse, mas não pode nada? Não pode. E eu brinco sempre que ele não me tomou a água e o café, porque eu já tinha tomado os dois. Ele vai falar, devolve. Senão ele tinha devolvido. Estou devendo demais. Foi a maior vergonha da minha vida. E de 2019 para cá, Porto Velho saiu do triplo D, que era a pior classificação possível, para o triplo A. Isso significa que Porto tem crédito Velho sendo oportunizado, batendo a porta. Quando você tem Porto Velho hoje, quando você é um bom pagador, as instituições financeiras ficam correndo atrás de você para você pegar din-din emprestado. Porto Velho hoje, se quiser quiser levantar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 milhões de reais, talvez até 1 bilhão, pode levantar. Ele tem esse crédito? Tem. Pelo histórico? Ele tem. E isso também, essa questão de ser uma instituição com nota baixa nesta avaliação, isso desestimula também investimentos, né, prefeito? Porque sem dúvida. Você que é um Nenhuma empresa quer investir numa cidade. Você quer chegar numa cidade que ela não consegue nem ter a própria gestão, quanto mais dar aportes para que eu invista naquela localidade. A situação da Prefeitura de Porto Velho era quase como se estivesse falida. Então, nenhuma empresa viria. E hoje nós temos empresas chegando para Porto Velho, é outra realidade. Então, assim, Nessas questões de números, o senhor se sente confortável nas condições que vai deixando Porto Velho? Pelas entregas. Olha, um gestor, ele tem que fazer conta. É igual a dona de casa, tem que comprar mais barato, etc. Então, por exemplo, 1 quilômetro de asfalto, nós estamos falando de 800. 1 quilômetro de asfalto a mercado, a preço de mercado, ou seja, por execução terceirizada, ele custa de 2 a 2 milhões e meio. 1 quilômetro? 1 quilômetro. Alguém pode fazer uma conta, por favor? Eu sou ruim de conta de cabeça. A 2 milhões e meio para fazer 800 quilômetros de asfalto, quanto que seria? Vai dar o quê? Mais de 2 bilhões de investimentos nessa área, será? A gente vai achar esse número... É só multiplicar 800 por 2 milhões e meio. O número é tão grande que não cabe... Esse é o valor do recurso. No celular tem que virar de lado, porque o número é grande. Eu nem imagino como é que fala esse número que vai aparecer aí, ó. Então, conseguiu? Não, você tem que fazer de lado. Apareceu aí agora. Lá, apareceu, vira aí, ó, viu?
O prefeito matou a charada. Tem que até virar o telefone de ladinho assim para aparecer na científica. Não, 2 bilhões. Chega... 2 bilhões. Se fosse 2 milhões, seria 1 bilhão e 600 milhões. Isso. Arredondando. Sim. Né? Então, como é 2,4, vai dar 2 milhões e 400 milhões, chega a casa de 2 bilhões e 200 milhões aproximadamente. Isso nos 8 anos de investimentos. Para fazer a mercado. Então, ao invés de pagar 1 quilômetro de asfalto a 2 milhões e meio, em algum momento nós fizemos algumas operações de crédito, porque antes disso eu fiz conta. Um bairro qualquer, inclusive o que a senhora mora nesse momento, patrolando e encascalhando o bairro, que era o que acontecia aqui em Porto Velho antes, em 4 anos já se gastou dinheiro de asfaltar o bairro. Então é melhor se fazer uma engenharia financeira e de gestão, e em 4 anos isso aí se pagou. Então hoje, e nós fizemos asfalto a 500 mil, 600 mil quilômetros. Então nós gastamos, ao invés de 2 bilhões, gastamos aproximadamente 300 milhões, 400 milhões fazendo asfalto com recursos próprios e algumas partes também. E o interessante é o seguinte, por exemplo, para cada real que nós contratamos de empréstimo, nós pagamos 4 ponto alguma coisa de dívidas dos governos anteriores. Então, assim, tem que ter muita responsabilidade e ter o pé no chão. Então, por exemplo, às vezes, a questão de custeio da máquina pública. Quando eu assumi Porto Velho, nós estávamos com 54% de tudo que Porto Velho arrecadava, 54%, já estourando a lei de responsabilidade fiscal, só com folha de pagamento. 54%. E nós estaremos entregando hoje à Prefeitura com apenas 47%. Saímos de 54% para 47%. Então, isso significa solidez fiscal, significa gestão ajustada. O senhor, quando foi eleito, muito bateu na tecla justamente sobre a questão de combater a corrupção e trabalhar a transparência do processo administrativo. O Tribunal de Contas tem pontuado, inclusive, divulgado como é que o senhor vem tratado isso aí. Eu queria que o senhor comentasse sobre esse assunto. Adilson, o Porto Velho, nesse ano, mais uma vez, eu acredito que já é pela terceira ou quarta vez consecutiva, a ATRICON é a Associação Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil. Eles fazem um ranking das prefeituras e governos estaduais no Brasil todo e concedem um selo. O selo diamante é a maior pontuação, que significa, o que significa? Transparência. Porto Velho já é pela terceira ou quarta vez selo diamante da ATRICON, que no nosso caso isso significa que as informações públicas de Porto Velho, para que toda a sociedade possa saber aonde esses recursos estão sendo aplicados, nós tivemos uma conformidade de 97 ponto alguma coisa por cento. A partir de 95% já é selo diamante. Então, nós certamente estamos aí entre os municípios mais transparentes do Brasil. E quando nós assumimos lá atrás, era 60% esse nível de transparência. Então, hoje, a prefeitura informatizada, existem muitos desafios ainda a serem... Claro, ninguém consegue resolver um município da complexidade de Porto Velho em apenas 2 mandatos. O futuro prefeito vai ter muito trabalho pela frente, mas é um trabalho de continuidade e é um trabalho que ele poderá focar em outras demandas. Todas são importantes, mas não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, asfalto está resolvido.
vai ter que fazer um tapa-buraco, uma coisa. Vai ficar faltando aí 100 quilômetros de asfalto para fazer, de 100 a 150. 850 já estão feitos. A relação do prefeito Hildon com o prefeito eleito Léo Moraes. Terminou-se a campanha eleitoral, o senhor permanece na condição de representante da instituição que representa os municípios, que é a ARON, a associação. Sim, claro. Ele vai ser filiado, não? Não, sim, deve, claro, sempre historicamente. Uma relação saudável, o senhor deve continuar de alguma forma participando efetivamente da política pública e principalmente no que tange ao Porto Velho. Adilson, eu, assim, graças a Deus, Deus foi muito generoso conosco, eu poderia morar em qualquer lugar do mundo, mas eu e Eda decidimos que Porto Velho é a nossa casa. E a partir do dia 1º de janeiro, o prefeito da minha cidade se chama Léo Moraes. Acabou a eleição, eu desejo... Liturgia do cargo cumprida, dia 1º, na posse, passando tudo certinho. Vou passar a faixa. Transição tudo transcorrendo bem? Tranquilo, até porque as informações todas são públicas e todas estão à disposição. Enfim, está tudo caminhando tudo certo. Inclusive, eu tive a cautela, o cuidado, o zelo de adquirir uma máquina de micro revestimento ao custo de quase R$2 milhões. Essa máquina é 0 quilômetro, está pronta, está no pátio da CEMOB. Essa máquina vai poder antecipar o surgimento de um buraco. Então, com esse micro revestimento, é uma espécie de uma película que é passada. Seria a manutenção mais barata possível? Porque isso aí fica em torno de 20% do custo de um recapeamento. No método tradicional? Pelo método tradicional. Então, o que acontece? Quando o asfalto começa a estragar, é fácil de você entender. Quando você olha que começa a ter aquelas rachadurazinhas no asfalto, ali infiltra água. E aquilo precipita, aquilo transforma num buraco. Essa máquina faz essa correção. A máquina sela. Então, com isso, são 800 quilômetros de asfalto. Em algum momento, o asfalto também desgasta, tudo desgasta. A gente fica velho, o carro se quebra, o asfalto estraga em algum momento, enfim. Então, com isso, Porto Velho, o novo prefeito vai ter condições de manter essa malha viária. Entrega asfaltada e com condição de dar devida manutenção. Prefeito, exatamente, a máquina já comprada, não vai nos permitir continuar certo. muito com a nossa conversa, mas todo mundo me bombardeando aqui, ó. Prefeito, vai ou não vai falar sobre a rodoviária? Olha, a rodoviária está havendo uma celeuma muito grande. Nós estamos fazendo, envidando todos os esforços para entregar a rodoviária. A rodoviária, se fez uma confusão, mas gente, eu entendo que o CREA se precipitou. Primeiro que não é função do CREA isso. O CREA é um conselho de classe, um conselho profissional, que é dos engenheiros. E ponto. A função do CREA é regular o bom funcionamento dos seus afiliados, dos engenheiros, da classe dos engenheiros, como o Conselho de Medicina, como etc. Mas, enfim, talvez seja um excesso de cautela do CREA nesse momento, mas é óbvio que o prefeito de Porto Velho não iria inaugurar uma obra que não estivesse com condições e com segurança para a população. Mas eu suspendi a inauguração, que seria amanhã. Então é definitivo, e não tem uma data. Amanhã não vai ter. Certo. Se até o final do nosso mandato nós tivermos a se houver um alinhamento com o órgão fiscalizador e que corrige... Olha, com o CREA não importa qualquer decisão do CREA, porque ela não tem nenhum tipo de validade jurídica para a efeito da Prefeitura. Isso seria o Ministério Público, eventualmente, ainda com algumas ressalvas, tribunais de contas, etc. Se houver condições de entrega, tanto sob o aspecto da obra propriamente dita e também sobre as questões legais, nós entregaremos esta obra. Se não, em janeiro,
o futuro prefeito entregará a obra tranquilamente. Mas eu diria que a obra hoje está aí com um percentual de aproximadamente 99% concluído. Mas, enfim, o que importa... recorde, né, prefeito? Foi uma obra desse tamanho, um pouco mais de um ano e meio. Faltando pequenos detalhes, já pronta para ser entregue, Esta obra, ela é padrão obra privada. Uma obra pública com essa complexidade, com este nível de acabamento, etc., ser concluída em um ano e meio, um pouquinho mais, um ano e um pouco mais de um mês no máximo, além de um ano e meio. Eu faço alusão até a uma obra que nós tivemos aqui, que foi uma das mais céleres da iniciativa privada, que foi o próprio Shopping Center, e que durou basicamente esse tempo e ainda não inaugurou com a sua plenitude. Ele foi posteriormente finalizando. Então, a analogia que o senhor faz sobre comparar uma obra pública com a privada, nós temos sim. É claro que cria essas discussões pelo fato de ser um ano de final de mandato, entre outras questões. Por exemplo, o hospital, o Euro, por exemplo, até hoje não saiu do chão. Já está aí com quase 3 ou 4 anos que foi anunciado. Então, assim, não é... E às vezes nós temos obra na própria prefeitura que terminam, que não vão naquela rapidez. Então, por exemplo, o Lar do Idoso. É uma obra que está com 50% feito, já durou o dobro do tempo, então depende de quem é o empreiteiro, tem uma série de coisas. No meio de então, por exemplo, nesta obra agora, vamos imaginar que chova todos os dias até o final do ano, eu não vou conseguir entregar. Vai por água então abaixo. É por isso que eu não vou firmar a data. Só se tiver reforçar que a previsibilidade que havia no dia de amanhã... Ou eu entrego se as condições estiverem ok, ou o Léo entrega, mas a rodoviária está praticamente pronta. E é do povo, vai ficar ali. É do povo, não é do prefeito Hildo, nem do futuro prefeito Léo. Até o dia Isso é do povo de Rondônia. 31 de dezembro. A partir de então, férias e permanece com o presidente da ARON, que é a Associação dos Municípios. Sim. Certo? É pré-candidato aqui? Adilson, eu me candidatei a prefeito como uma forma de devolvermos todas as bênçãos que nós recebemos ao longo desses mais de 30 anos aqui em Rondônia, um casamento de mais de 30, que completou 31 anos agora recentemente, 2 filhos maravilhosos, sucesso empresarial, enfim, eu não me conformava com Porto Velho daquela forma que estava. E coloquei o meu nome à disposição e transformamos a cidade. Eu diria que a minha missão ela já terminou. Mas se for da vontade da população, se for do entendimento da população que a gente venha para mais algum tipo de desafio, nós vamos avaliar isso mais para frente. Mas, por hora, nesse momento, nós estamos voltando para a iniciativa privada. Vamos continuar gerando emprego e renda e torcendo para que não só Porto Velho, mas que Rondônia continue crescendo e sendo exemplo para o nosso Brasil. Prefeito Hildon Chaves, conversando um pouquinho conosco aqui no Band Cidade. Muito obrigado pela vinda, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Sempre uma honra. Espero ter a oportunidade de conversar com Vossa Excelência outras vezes para tratar de outros assuntos, evidentemente, e é claro que também falar sobre Porto Velho, como sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês, Feliz Natal e um ano novo com muita paz, com muita saúde, com muita felicidade para todos que nos acompanham. Nós estamos, de certa forma, nos despedindo e eu deixo aqui um abraço muito carinhoso e um agradecimento por tudo, por todos vocês, pela torcida, pelo apoio, pelo carinho e fiquem todos vocês com Deus. Abraço, gente. Aproveitar e registrar aqui também um abraço especial ao meu amigo Lubiana, da comunicação, os demais assessores do prefeito aqui sempre o acompanhando e nesse período todo, muitos gentis conosco da imprensa. Mostra aí, Netão, mostra com a câmera, mostra os demais, abre essa imagem aí, ô Valmir. Tá de sacanagem, sabe por que o Lubiana tem uma carecona bonitona, o outro careca que tá de boné não pode não? Aí, ó, valeu. Não, mas hoje ser careca é charmoso, pô, os caras estão podendo.
Mas, Adilson, o meu cabelo, ele vem caindo. Mas eu contratei os dois, que aí eu me sinto cabeludo. Exatamente, olha ali, ó. O cara Aqui, tem ó. que ser esperto, Aqui, tem que fazer a jogada. O Lubiana e o Ricardo, olha aqui. Aí com eles, eu me sinto o cara mais cabeludo do mundo. Poxa vida. Para onde eu vou, eu carrego os dois. Então, ó, Lubiana, fica tranquilo que continua trabalhando, tá? Porque aí essa é a grande referência. 13 horas e 10 minutos. Muito obrigado a você que nos assiste em todo o estado de Rondônia.